Olá pessoal, hoje no curso Informativos em Questões nós veremos uma aula de Direito Civil. O tema da aula de hoje é personalidade jurídica. A primeira questão que se faz é a seguinte: quais são as pessoas jurídicas de direito privado? As pessoas jurídicas de direito privado estão previstas no artigo 44 do Código Civil. São elas: associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, empresas individuais de responsabilidade limitada. Então, são 6 as espécies de pessoas jurídicas de direito privado. O rol do artigo 44, conforme anuncia a doutrina majoritária, é um rol exaustivo, já que a personalidade jurídica é atribuída pela lei. Então, somente a lei pode definir quais são as espécies de pessoas jurídicas de direito privado. Então, recapitulando, são espécies de pessoas jurídicas de direito privado: associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e empresas individuais de responsabilidade limitada. Nós vamos tratar agora sobre as principais características de cada uma dessas espécies. Primeira delas, a associação. A associação é uma reunião de pessoas que se unem para desempenhar uma atividade não lucrativa. Na associação, a atividade desempenhada ela não é econômica. Pode ter fim filantropo ou pode ter fim cultural, mas não é uma atividade que visa lucro. Eventualmente, a associação pode ter lucro, mas não é o fim da associação. Segunda espécie, sociedade. Ocorre quando há a união de pessoas, um agrupamento de indivíduos que se organizam com fins econômicos, que buscam o lucro. Na sociedade, diferente da associação, há a busca pelo lucro, há uma atividade econômica desenvolvida. Organização religiosa. União de pessoas que se organizam para fins religiosos. Outra espécie de pessoa jurídica de direito privado são os partidos políticos. Os partidos políticos não são pessoas jurídicas de direito público, são pessoas jurídicas de direito privado, apesar dos fins a que se destinam os partidos políticos. Eles visam assegurar o sistema representativo e também proteger os direitos fundamentais previstos na Constituição, em atenção ao regime democrático. Então, partidos políticos, eles são pessoas jurídicas de direito privado que visam assegurar o sistema representativo e a preservar direitos fundamentais previstos na Constituição, afetos ao regime democrático de direito. Outra espécie de pessoa jurídica de direito privado é a empresa individual de responsabilidade limitada, constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital e constituída para o desempenho de atividade econômica. Então, são essas espécies de pessoas jurídicas de direito privado: associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e empresas individuais de responsabilidade limitada. Próximo ponto: como se opera o início da existência legal das pessoas jurídicas de direito privado. O artigo 45 do Código Civil indica que a pessoa jurídica de direito privado começa a sua existência
com o registro do seu ato constitutivo, diferente da pessoa jurídica, da pessoa física, da pessoa natural, que a personalidade da pessoa natural, do homem, do indivíduo, tem início com um nascimento com vida. O registro, no caso da pessoa natural, é meramente declarativo. E no caso da pessoa jurídica, o registro é constitutivo. Bem, é bom destacar também que o artigo 45 indica que, em alguns casos, é necessária a autorização ou aprovação do Poder Executivo a respeito da criação da pessoa jurídica, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Então, se há mudança de nome, se há qualquer alteração no estatuto ou no contrato social da pessoa jurídica, é necessária a averbação, é necessária a modificação desse registro, a alteração desse ato constitutivo. Então, a pessoa jurídica, como nós vimos, ela tem início com o seu registro. O registro é um ato constitutivo da personalidade jurídica, que pode se dar no cartório de registro civil das pessoas jurídicas ou na junta comercial. A pessoa jurídica de direito privado deve registrar o seu ato constitutivo no cartório de registro civil das pessoas jurídicas quando não desempenhar atividade econômica. E no caso de desempenhar atividade econômica, o registro competente será a junta comercial. Então, se a pessoa jurídica desempenhar atividade econômica, o registro será na junta comercial. Não exercendo atividade econômica, o registro será no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Próxima questão. Quais são as entidades que dependem de autorização de governo para funcionar? Nós vimos que, conforme o artigo 45, depende de autorização do governo para funcionar as instituições financeiras, os administradores de consórcio de bens duráveis, seguradoras, as operadoras de planos privados de assistência de saúde e as sociedades e fundações estrangeiras. Então, são 4 entidades que dependem de autorização do governo para funcionar: as instituições financeiras, os administradores de consórcios de bens duráveis, as operadoras de planos privados de assistência de saúde, seguradoras, e as sociedades e fundações estrangeiras. Próxima questão. Quais são as consequências da aquisição da personalidade jurídica? Com a constituição da personalidade, a lei determina algumas consequências. E quais são elas? Primeira consequência: há o poder da pessoa jurídica de praticar todos os atos jurídicos, salvo os expressamente vedados, como o testamento, que é próprio da pessoa física, da pessoa natural. Então, a pessoa jurídica, ela pode praticar todos os atos, salvo aqueles vedados pela lei. Outra característica, outra consequência da aquisição da personalidade é o fato da pessoa jurídica poder figurar como parte nas relações jurídicas, tanto materiais quanto processuais. Então, ela pode ser sujeito passivo num negócio jurídico, sujeito ativo numa obrigação, ela pode ser parte, ela pode ser autora, pode ser ré, pode ser recorrente, ela tem legitimidade para estar em juízo na defesa dos seus interesses.
ela pode outorgar procuração, pode contestar uma ação judicial, pode firmar contratos. Então, uma consequência da personalidade jurídica é que ela pode ser parte nas relações jurídicas, tanto materiais quanto processuais. Terceira consequência, autonomia patrimonial. A pessoa jurídica, ela tem existência autônoma dos seus sócios. Ela tem uma vontade autônoma dos seus sócios. E também o patrimônio da sociedade não se confunde com o patrimônio dos seus sócios. São patrimônios distintos, são pessoas diferentes, são pessoas distintas. Então, essas são as consequências da aquisição da personalidade jurídica. Primeira delas, o poder da pessoa jurídica praticar todos os atos jurídicos, salvo aqueles vedados. A segunda consequência, a pessoa jurídica ela pode ser parte nas relações jurídicas materiais e processuais. Terceira consequência, a autonomia patrimonial. Vamos ao ponto seguinte. O que é a teoria ultra vires? O que é a teoria ultra vires? Primeira questão. A capacidade da pessoa jurídica, conforme a teoria ultra vires, é restrita aos atos relacionados ao seu objeto social. Então, se a pessoa jurídica, por meio dos seus administradores, desempenharem uma atividade ou praticarem um ato que não é correlato ao objeto social da pessoa jurídica, esse ato ele não é válido. Ele pode ser anulado. Eles são nulos, atos que ultrapassam o objeto social da pessoa jurídica. Por exemplo, se há uma pessoa jurídica que tem como objeto social a venda de roupas, não é possível que a pessoa jurídica desempenhe uma atividade completamente distinta, diferente da venda de roupas, como, por exemplo, a comercialização de carne própria de um açougue. Então, está fora do objeto social. Vou dar um outro exemplo melhor. Se há uma sociedade que tem como objeto a compra e venda de imóveis, ela não poderia, o administrador não poderia, não tem nada relacionado com a compra e venda de imóveis, a aquisição de um helicóptero, por exemplo. Então, a aquisição do helicóptero pela pessoa jurídica, ela pode ser um ato nulo, porque não tem qualquer relação com o objeto social. É um ato que ultrapassa o objeto social. Só que o direito brasileiro vem mitigar a aplicação da teoria ultra vires. Conforme doutrina majoritária, o direito brasileiro aplica a teoria ultra vires, mas na sua face, conforme os temperamentos da teoria da aparência, que visa proteger o terceiro de boa-fé. Então, recapitulando, a possibilidade, a aplicação da teoria ultra vires, mas de forma mitigada. A aplicação efetiva da teoria da aparência, que protege o terceiro de boa-fé, que contrata com a sociedade. Pela teoria da aparência, o terceiro, que de modo justificável desconhecia as limitações do objeto social, desconhecia que aquela atividade não era correlata com o objeto social ou com os poderes do administrador ou do sócio que negociou esse ato, é possível que o terceiro de boa-fé venha a ser preservado
que esse ato desempenhado, que esse ato exercido pelo administrador venha a ser preservado, ainda que não correlato, sem qualquer relação com o objeto social, de forma a atribuir maior segurança jurídica às relações. Então, há o direito de se exigir que a própria sociedade cumpra o contrato, conforme a teoria da aparência, conforme a mitigação da teoria ultra vires. Posteriormente, é claro, a pessoa jurídica pode regressar contra o administrador ou sócio que desempenhou aquela atividade que não tinha qualquer relação com a sociedade, com a pessoa jurídica. Assim, exercendo o direito de regresso contra o sócio ou administrador que realizou aquele ato. Então, o ato seria preservado, conforme a teoria da aparência, protegendo o terceiro de boa-fé, mas a pessoa jurídica poderia entrar com ação de regresso buscando uma indenização contra o sócio que desempenhou aquele ato que não tinha qualquer relação com o objeto da pessoa jurídica. Próxima questão. No direito brasileiro, aplica-se a teoria ultra vires? Nós vamos ler o enunciado número 219, que comenta a respeito do artigo 1015 do Código Civil. Está positivada a teoria ultra vires no direito brasileiro, com as seguintes ressalvas. O ato ultra vires não produz efeito apenas em relação à sociedade. B. Sem embargo, a sociedade poderá, por meio de seu órgão deliberativo, ratificá-lo. Quer dizer, mesmo que o sócio, mesmo que o administrador venha desempenhar aquele ato que não tem qualquer relação com o objeto, a pessoa jurídica, por meio do seu órgão deliberativo, poderá ratificar esse ato. Letra C. O Código Civil amenizou o rigor da teoria ultra vires, conforme nós vimos, admitindo os poderes implícitos dos administradores para realizar negócios acessórios ou conexos ao objeto social, os quais não constituem operações evidentemente estranhas aos negócios da sociedade. Então, conforme o enunciado número 219 do Conselho de Justiça Federal, há a mitigação da teoria ultra vires, podendo o órgão deliberativo ratificar aquele ato, podendo ser preservado aquele ato, desde que tenha também qualquer relação, mesmo que não direta, com o objeto social da pessoa jurídica. Aplica-se, então, a teoria da aparência, mas é necessário ressaltar que o abuso da razão social é capaz de invalidar os negócios jurídicos que ultrapassam o objeto social. A vontade é viciada quando age em desconformidade com o estatuto ou contrato social. Nós vamos continuar tratando sobre o tema e vamos ler o artigo 47 do Código Civil. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Então, lendo o artigo 47 a contrário senso, nós inferimos que os atos dos administradores praticados fora dos limites estabelecidos no contrato social não obrigam a pessoa jurídica. Então, o artigo 47, ele ratifica o posicionamento do Conselho da Justiça Federal, do enunciado número 219. A teoria ultra vires encontra guarida no artigo 47 do Código Civil. É aplicada pelo direito civil brasileiro, mas há mitigações.
Próxima questão. Como se exterioriza a vontade da pessoa jurídica? Como se exterioriza a vontade da pessoa jurídica? A vontade da pessoa jurídica é exteriorizada por seu representante. As pessoas jurídicas, elas são representadas, mas alguns autores afirmam que há o fenômeno da apresentação. É dizer, não há uma similitude entre a representação da pessoa jurídica e a representação dos incapazes, por exemplo. Já que a pessoa jurídica, ela tem uma vontade autônoma que deve ser preservada. Então, na verdade, quando os administradores agem, eles não agem em nome da pessoa jurídica. É a própria pessoa jurídica que está agindo, já que ela pode ser titular de direitos, obrigações, ela pode, a pessoa jurídica, atuar, constituir obrigações, ser parte nas relações jurídicas materiais, processuais, ela tem um patrimônio autônomo. Então, a pessoa jurídica, conforme a maioria dos autores, ela é presentada por seus administradores. Pessoas jurídicas, elas podem ser representadas, um termo mais genérico, ativa e passivamente, nos atos judiciais e extrajudiciais, porque os respectivos estatutos designaram, ou por seus diretores, conforme o artigo 47 do Código Civil. É bom destacar que obrigam as pessoas jurídicas os atos de seus administradores, conforme nós vimos no artigo 47 do Código Civil, exercidos nos limites de seus poderes e definidos pelos seus atos constitutivos, seja o contrato social, seja o estatuto. O estatuto ou contrato social ainda pode prever a administração coletiva. A pessoa jurídica na administração coletiva, ela é dirigida por um órgão colegiado. As decisões serão tomadas pela maioria dos votos dos diretores. Mas é bom destacar também que a maioria é em função da contribuição do capital social. Então, se a sociedade, se a pessoa jurídica, ela é representada por diversos sócios, se um sócio possui a maior parte do capital social, se o sócio possui mais de 50% do capital social, ele será a maioria, independente do número de sócios que constituem aquela sociedade, aquela pessoa jurídica. Próxima questão. É possível anular as decisões do órgão coletivo? Conforme o artigo 48, parágrafo único, decai em 3 anos o direito de anular as decisões do órgão coletivo. Quando, em alguns casos, quando violarem a lei ou o estatuto, no caso de atos eivados de erro, dolo, simulação e fraude. Então, quando violarem a lei, o estatuto, nos casos de atos eivados de erro, dolo, simulação e fraude. É bom destacar que os atos eivados de simulação, conforme o Código Civil de 2002, são atos nulos. São atos que são a presença da nulidade absoluta. E uma das consequências da nulidade absoluta é que são atos imprescritíveis. Mas em razão da especialidade do artigo 48, parágrafo único, que indica um prazo prescricional, que indica um prazo decadencial de 10 anos, o direito de anular as decisões
seja eles eivados de erro, dolo ou simulação e fraude, decai em 3 anos. Então, o artigo 48, parágrafo único, é especial em relação ao dispositivo que trata que o ato eivado de simulação, ato simulado, é um ato eivado de nulidade absoluta. Também é bom destacar o seguinte: não há a previsão da decadência do ato eivado pelo vício da coação. Então, como o artigo 48, parágrafo único, não trata da coação, aplica-se o artigo 178, inciso 1 do Código Civil. O prazo para anular as decisões do órgão coletivo, quando eivados de coação, é de 4 anos e não de 3 anos. Outra observação: se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomeará administrador provisório nos termos do artigo 49 do Código Civil. Vamos ao próximo ponto. Bem, chegamos ao fim dessa importante aula sobre personalidade jurídica de direito privado. Obrigado e até a próxima.